Olá, pessoal da Cognos Psicologia TV, você que me acompanha aqui no YouTube. Hoje eu tenho uma entrevista sensacional. Vou falar com a Deise Amorim. Ela é psicóloga, trabalha há mais de 20 anos aí com a saúde mental e hoje ela vai esclarecer tudo, tudo mesmo sobre ansiedade e tomada de decisão. Mas antes, você já sabe, eu tenho que chamar a vinheta. Fala, Deise Amorim, obrigada pela presença, psicóloga. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui. Eu que agradeço, Rodney, pelo convite, por estar aqui presente. Muito obrigada, eu que agradeço. Vamos falar sobre o Tem assunto. bastante gente aqui no canal, vou te chamar de professora, porque é a minha eterna professora da Faculdade de Psicologia. Tem muita gente aqui no canal que são seus alunos, inclusive da Faculdade de Psicologia, que nos prestigiam. E, Deise, eu queria saber, fala de ansiedade, o mundo está ansioso depois da pandemia? Sim, né, a ansiedade já faz parte da vida, né, ela já vem ali, tem dentro de um processo normal, né, que é nós somos seres humanos ansiosos, né, ficamos ansiosos em pensar em fazer alguma coisa, em mudança de cenário, situações imprevistos na vida, e quando vem uma pandemia, aí choca, porque tem ali um processo de readaptação, redesenho de vida, né, de situação, de manejo de risco, porque passa ali lidar com os processos, né, de contaminação, de medo de contaminação, enfim. Então, a ansiedade já é algo que, quando sai do nosso controle, sobe demais, né? Tudo que sai do controle, a gente, enquanto ser humano, quer controlar tudo. A partir do momento que entra uma situação onde nós temos ali o nosso ir e vir interrompido, né, enclausurado, então, emocionalmente, a gente começa a ficar encarcerada também nesse processo, né, emocionalmente, e aí as emoções vão aflorando, inclusive, o grau de ansiedade, né, aí o estado de alerta, de defesa aí, que a adrenalina, né, os neurotransmissores vai trazendo aí para o nosso organismo, e bora lá, vamos ter cuidado, vamos ficar atentos, vamos agir imediatamente, e isso vai ocasionando alguns prejuízos no termo de avaliação de risco, enfim, de vários fatores, porque a gente quer se preservar, né? E no momento que quer se preservar, só pensa nisso, né? E aí não pensa, age para pensar, não pensa para agir. E aí é onde entra o risco de algumas questões, né? E de regular as emoções aí ficar em prejuízos. Aqui no canal tem um público um pouco mais técnico, os psicólogos, médicos que nos acompanham, mas também tem uma parcela aí que é a pessoa do dia a dia, que quer aprender um pouquinho mais de psicologia. Nosso canal tem o objetivo de levar a psicologia para que todos entendam, sair dessa linguagem um pouco acadêmica, né? Apesar de algumas pessoas não gostarem dessa minha forma de agir, mas eu acho que a ciência só tem sentido quando as pessoas comuns começam a entender. Ansiedade é doença? Exato. Ansiedade é doença? Explica isso para o Não, ela pessoal que nos pode ser assiste. patológica. Vamos pensar, a ansiedade não é uma doença. Pode vir a ser uma doença a partir do momento que ela começa a ser recorrente e trazer prejuízos recorrentes na vida das pessoas. Então, vamos pensar, a ansiedade todo mundo tem, nós somos seres humanos ansiosos, né? Ficamos ansiosos com situações que a gente desconhece, ficamos ansiosos, por exemplo, num trânsito, que a gente tem um horário para chegar no local, e aí pega o trânsito, começa a ficar agitado, enfim, ansioso, consequentemente pode ficar ali irritado, impaciente, né, aquele grau de eu preciso chegar em tal lugar. Então, ansiedade faz parte da nossa vida. A grande questão é quando ela passa a ser patológica, né? Ou seja, doentia. Então, aí é outro processo, né? Então, quando entra na parte de doença, aí sim traz prejuízos para a vida da pessoa. Mas enquanto dentro ali de uma esfera manejável, sem trazer outros prejuízos em outras áreas da vida da pessoa, ela é considerada normal, né? E se a gente pensar o que é normal? Se a gente pensar nessa normalidade, né, Roger? Então, o que seria essa Eu não ansiedade? sei, você que explica para o nosso público Vamos aqui, né, pensar. o que seria normal. Vamos pensar, né? Ou Mas seja, está dentro de um padrão controlável. o normal é o que é controlável. Isso. Mas vamos tirar o termo normal, né? Porque normal é muito taxativo, né? O que seria o tal do normal? Vamos pensar mais adiante.
Então, Limitantes seria determinam o que é aquilo que está normal, dentro né? de um controle. Isso. Essa normatividade gera prejuízos. Inclusive, gera a própria ansiedade. Eita. Se ficar muito pensando naquela questão de que tem que ser normal, tem que ser isso, tem que ser aquilo, né? Então, essa questão da ansiedade dentro de um padrão controlável, ou seja, você sente ali os sintomas de ansiedade físicos, mas, porém, você consegue ter um controle na hora de decidir, ou seja, a sua decisão não tem prejuízos. A partir do momento que ela sobe e eleva demais, aí você tem sintomas recorrentes da ansiedade que te prejudica nas relações sociais, profissionais, nos estudos, no foco, né, na atenção mais focada. Aí sim, começa a pensar em uma possibilidade de patologia. Não dá para chegar e colocar um CID, uma patologia logo de cara, sem observar situações que são causadoras aí, o ambiente externo. Falar em ambiente externo, falar em ansiedade, que é aquela vontade de fazer as coisas mais rápidas. E me parece, a gente ouve, né, bastante gente falar assim, eu fiz e depois eu fui pensar. É uma pergunta que eu acho que a gente encontra muito no YouTube, né, nas redes sociais. A ansiedade afeta a tomada de decisão? Isso afeta para o bem ou para o mal? Isso é bom ou ruim? Vamos lá. A ansiedade afeta, sim. Por quê? Nós temos o nosso córtex frontal, tá? Pré-frontal. E aí o que acontece? Dentro desse estímulo de ansiedade elevada, pode ocasionar prejuízos na regulação de emoção, na avaliação de risco, né, no processo de planejamento a longo prazo. Por quê? Ele vai lentificar, ele vai diminuir. Tá? A ansiedade, ela vai diminuir esse processo do córtex, tá? Então, o que vai acontecer, né? A atividade neuronal, ela passa a ser mais lenta, mais fragilizada ali naquele momento. Então, o que vai acontecer? A nossa reação, né, tomada ali pela ansiedade, vai fazer com que o processo de tomada de decisão seja um processo onde você queira imediatamente ter uma solução, só que você não consegue raciocinar tão precisamente, avaliando o risco, tendo cautela na sua decisão, avaliando o comportamento que você vai ter, né, que prejuízos, ou seja, os prós e os contras que envolvem essa decisão. Então, o que acontece? Muitas vezes, né, essa ansiedade, ela vai trazer uma diminuição nessa capacidade aí do córtex pré-frontal em fazer essa atividade neuronal mais rápida, mais precisa. Então, além de ser muito rápido, vamos imaginar o seguinte, você pegar uma estrada e utilizar o carro na terceira marcha, vai virar um acidente se não tiver um cuidado grande. Né? Se ela está livre ali, dá para andar na quinta marcha, você vai na terceira, né? Corre risco de alguém... falando que a ansiedade afeta a inteligência, memória e atenção, que são os pilares da consciência, é isso? Isso, né? O pensamento, a emoção, né? E a memória. Por quê? O que acontece? A ansiedade, quando ela traz alguma imagem para nós, o que vai acontecer? A gente começa a pensar no negativo que aconteceu. Né, naquele processo mais ruim que deve ter acontecido, né, naquela situação que pode não dar certo. Nós temos uma tendência muito grande em primeiro negativar para depois positivar as coisas, né? Então, é uma tendência do ser humano, né? Primeiro a gente pensa num cenário não muito positivo para depois pensar no positivo. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, claro, não é uma regra, não é uma generalização, mas as pessoas em si têm o hábito de chegar muitas vezes e pensar, olha, isso aqui, não sei se vai dar certo. Quer dizer, nem começou a fazer, já está botando dúvida. Então, a gente começa a puxar, e o que acontece? A ansiedade já tem uma tendência em fazer isso. Mas isso é gerar pela ansiedade, esse pensamento negativo, isso aqui é novo para mim, é novo para o canal, que a pessoa ansiosa tem pensamentos negativos, tem sentimentos negativos, e falou que isso é do ser humano. Da onde que vem essa negatividade do ser humano? Isso é aprendido, ou depende da profissão, ou não está empregado? Pô, isso é muito novo, o que você traz aqui para a comunidade. Vamos pensar, nós temos aqui 2 estímulos, vamos falar de tudo, né? Uma representação disso, do que eu estou falando dessa negatividade.
vou chegar até ela. Nós temos ali uma representação de estímulos que acontece, de fatores que acontecem na nossa vida, tá? Então, essa representação, ela vai ter questões internas, memória, pensamento, emoções, e questões externas, ambiente, contexto em si, a situação. O que vai acontecer esse grau de ansiedade? Com a diminuição do córtex pré-frontal, vai diminuir o processo neuronal dele, a atividade neuronal, né? Não é ele que diminui, e sim a atividade que ele emite diminui. Consequentemente, o nosso planejamento e a nossa regulação emocional, ela fica prejudicada para a resolução de problemas ou tomadas de decisão. Então, o que vai acontecer? Especificamente, nós temos uma tendência ao diminuir, ficar menos cauteloso, a já pensar em um cenário negativo. Então, é como se fosse um pensamento automático que surgisse ali. Basta pensar em situações onde você não tem o controle, você não sabe o que vai acontecer, e primeira coisa que vem ali, na maioria das vezes, né, não vamos generalizar, é aquele pensamento, caramba, será que vai dar certo? Será que eu sei fazer? Será que vai dar conta? Né? Será que vai acontecer? Né? Não sei se eu sei fazer, né? Vou tentar, vou arriscar, ou seja, já existe aquele receio, aquele pensamento negativo de que pode dar ruim. É como se fosse uma defesa, já estou dizendo que eu não sei o que vai acontecer, então pode ser que não dê certo. Se não der certo, eu já sabia. Praticamente, o não dar certo é mais fácil de se saber do que o dar certo. É uma autodefesa. Eu já me preparo para o pior, porque eu sei que se tiver pior, eu estava esperando. É isso? É como se isso estivesse trazendo também um determinado conforto em outro lado. Olha, estou me confortando com isso, porque eu sei que... Então, essa diminuição, né, que ocorre com o grau de ansiedade, faz com que você, na maioria das vezes, né, algumas pessoas tenham esse pensamento mais negativado, esse pensamento mais levando ali com consequências negativas, né, pensando que vai ocorrer consequências mais negativas nesse processo. Tem uns que chamam de cautela excessiva, né? Não, eu sou muito cauteloso. E outros não, outros falam, não, eu sou negativista, já acho que não dá certo, eu só pago para ver, né? Enfim. Lembrando o pessoal que está nos assistindo, eu estou entrevistando a psicóloga Deise Amorim, que tem mais de 20 anos no atendimento de pessoas ansiosas e vem ajudando bastante aí as pessoas que buscam, e tem que buscar mesmo auxílio quando se sentem ansiosos, ou mesmo que alguém fala, você está muito ansioso, né? Geralmente os familiares acabam percebendo isso, a própria pessoa não. Deise, existem fatores que causam ansiedade, fatores internos, fatores externos, alimentação, ambiente, escola, trabalho, até colocar aqui trabalho policial, trabalho militar, controlador de voos, né? Quais são esses fatores que deixam a gente ansiosos? Nós já vivemos em um movimento alienatório produtivo. Nós temos um movimento de produção muito alienatório. Até para descansar, muitas vezes, a gente tem um ritmo produtivo tão grande que o descanso parece, o dia de preguiça, um descanso, algumas horinhas sem fazer nada, parece que está errado, parece que não está legal, né? É parar para descansar. Porque a gente o tempo inteiro fica buscando fazer, né? O fazer tem que fazer parte da nossa vida a todo momento. Então, isso já gera um grau de ansiedade, isso já traz prejuízos. Então, quando a gente pensa em fatores internos, aquela questão, minha memória, poxa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Ele é presente a todo momento, né? Hoje, até no almoço, né? Você vai almoçar, tem o tempo inteiro ali. Você está almoçando, você não está utilizando o seu momento de alimentação, né? Você não está degustando a sua alimentação na maioria das vezes, né? Claro, não estou falando de uma forma generalizada, não estou falando que todo mundo age assim, mas grande parte das pessoas agem dessa forma. Ela já almoça pensando no que vai fazer daqui a pouco, como que vai resolver aquela situação, ou fica lá no WhatsApp, ou fica vendo algumas coisas lá na rede social, vai fazendo... Enfim, ela precisa estar produzindo o tempo inteiro, nem que seja apenas uma repetição de fala, ou alguma curiosidade, ou querendo saber de alguma coisa, ou querendo dizer alguma coisa, ou ensinar, ou passar alguma coisa para o outro, ou já decidir o que está acontecendo dentro de casa, ou acompanhar, controlar o que está acontecendo dentro da casa. Enfim, tem vários fatores aí, né? E nesse momento, ela não aproveita, por exemplo, a alimentação.
E como que eu vou produzir melhor esse processo de E alimentação? a Se eu não alimentação tem consigo. um fator de regular os hormônios, Isso, o nosso neurotransmissores. organismo, né, é essencial para o nosso organismo. Então, imagina se a alimentação já é uma alimentação pesada, gordurosa, aquela alimentação que não é boa, que não é saudável. E a pessoa já faz isso acelerando naquela necessidade produtiva imensa. Eu preciso produzir, eu preciso fazer, então vou me alimentar muito rápido, porque eu faço isso, eu faço aquilo, que eu tenho que fazer aquilo, quando eu sair daqui eu vou fazer isso e aquilo, enfim, e vai calculando o tempo inteiro aquela jornada de São Silvestre que quer ser o número 1 sem nunca ter treinado na vida. E vai lá, quer correr até desistir, e vai acelerando esse processo e fica muito alienador, porque a gente não consegue aproveitar pequenos momentos de equilíbrio do nosso organismo. Um deles é a alimentação, outro deles é o sono, o descanso, né? A gente não consegue fazer, porque a gente precisa o tempo inteiro ficar maquinando. Vou fazer isso, vou resolver aquilo, vou ter que estudar, vou ter que não sei o que. Não, olha, eu preciso calcular minha hora, eu gerencio o meu tempo para tudo, mas eu não gerencio o meu tempo para minha saúde mental, para minha qualidade de vida. Mas eu quero atingir meus objetivos. Só que aí eu desgasto eu quero fazer bastante uma meu pergunta corpo. mais difícil. Só posso fazer perguntas difíceis para quem é especialista, psicóloga mais de saúde mental. Como um psicólogo, claro, vamos falar dos psicólogos, como você trabalha, como os psicólogos trabalham, era para contrapor a ansiedade, para que haja um ajuste de memória, de emoção e pensamento, que parece que é uma tríade centralizada na ansiedade e tomada de decisão. Como que o psicólogo trabalha nessa área? Tem vários recursos, Fala um abordagens, pouquinho recursos para poder fazer, né? Vamos mas pensar. fala um pouco de você, Vou vamos ter essa abordagem. falar. Isso. Sim, vamos pensar. Eu vou usar técnicas mais cognitivas comportamentais, onde eu vou utilizar que evento que é esse, que pensamento que você está gerando. Vamos pensar sobre a sua forma de pensar. Porque se a gente consegue entender a forma que a gente está pensando, a gente consegue avaliar o comportamento que a gente está emitindo frente àquela situação. Então, trabalharia nessa linha de pensar, de entender esse comportamento, né? Fazer com que a pessoa tenha essa autopercepção, porque muitas vezes a gente pensa, mas não pensa sobre o que a gente está pensando. E quando a gente não pensa sobre o que a gente essa é boa. A gente pensa o que a gente não pensa que está pensando. A gente não pensa o que está pensando. A gente não tem o pensamento consciente. É a ação inconsciente de um pensamento automático. Exato. Acontece muitas vezes um pensamento automático. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou agir para depois avaliar o que eu fiz. E situações na nossa vida que depois que a gente já teve ação, a gente não muda passado. Então, o que vai acontecer? Vai ter que lidar ali com aquele processo, né? De, olha, já foi, agora vamos... A flecha atirada, a flecha lançada, a pedra atirada e a palavra falada já foi, né? Já foi, exato, né? Então, quando a gente passa a pensar sobre a nossa forma de agir, né? O que a gente está pensando, como a gente avalia o nosso pensamento, né, essa autopercepção e essa autoanálise, faz com que a gente consiga ter um pouquinho mais de cautela com nossos comportamentos. Agora, se a gente utilizar, por exemplo, se eu utilizar uma outra frente, vamos sair um pouquinho do mentalismo e vamos pensar no comportamento emitido. A pessoa vem falar, para, que eu não quero ouvir. Mas eu quero dizer. Eu quero falar para o outro, mas eu não quero ouvir. Se a gente não escuta, a gente não consegue falar. Porque a gente não avalia o que está sendo falado. A gente impõe razão ao outro. E não diálogo. E aí já fica fechado. Não vamos pensar no seu comportamento. Não vamos pensar... Nem vou colocar essa pessoa para pensar na forma que ela está pensando. Simplesmente veio alguém conversar e a pessoa, para. Né? Ou sabe tudo, ou não quer ouvir, porque já tem uma opinião fechada. É aquela pessoa que fala, já sei o que você quer dizer. Nem deixa eu terminar. Não, já tô sabendo. Essa pessoa é ansiosa. Exato, ela atropela, né? Ela nem avalia. Como que eu sei o que o outro vai dizer se eu não sei o que o outro pensa? Não é porque o que a pessoa fala, ou que eu já conheço um bom tempo, ela vai sempre ter a mesma opinião sobre tudo. E o psicólogo, você, no caso do atendimento, isso para qualquer tipo de profissão, pode ser um militar, um policial,
pode ser o enfermeiro, até os médicos, né? Até os médicos às vezes precisam dessa catarse, desse entendimento de um psicólogo, né? Que a vida estressada que eles têm, trabalhar 12 horas, em turnos corridos, é isso que a gente está falando. Exato. Né? Então vamos pensar, uma jornada excessiva, um tempo mínimo para cuidar de si, porque a saúde mental é bem-estar também. A saúde mental não é só doença. A gente não pode pensar a saúde mental como algo tratável. A gente tem que pensar nela num modo preventivo. Né? Nós já somos um país que não pensa em prevenção. Então, se a gente não tiver cuidado para pensar em prevenção, né, para nos prevenir de determinadas situações, a gente passa só para viver as consequências da minha atitude ansiosa, as consequências de um cenário, de uma sociedade adoecida, ansiosa, né, de uma sociedade complicada, complexa, que quer produzir o tempo inteiro, que vive nessa alienação produtiva sem parar, porque produzir é crescer, então, peraí, crescer também requer fases, que requer um time, requer momentos, né? A gente não cresce assim de uma hora para outra, levamos anos para crescer, né? Só para mudar a idade leva 12 meses, então se a gente pensar nesse processo de que de um dia para o outro eu vou dormir de uma forma e já vou acordar de outra e tudo está resolvido, aí eu estou em fuga. Aí tem muita adrenalina funcionando aí. Vamos pensar as pessoas que querem mudar de emprego. A gente tem bastante pessoas que nos assistem. Eu trabalho aqui como uma função, quero mudar de emprego. Eu quero, ou os jovens, né? Os adolescentes tardios. Eu vou fazer Enem, eu quero entrar na faculdade de medicina, eu quero entrar na faculdade de odontologia, de psicologia, né? Mas a psicologia é mais fácil. Mas assim, de direito, uma faculdade pública, eu quero fazer o exame de residência, eu quero fazer um concurso público. Quais são as formas de intervenção dos psicólogos, do seu processo, vamos falar um pouquinho de você, dos seus processos para as pessoas que querem estudar para uma prova? Até faculdades, eu fico pensando, até faculdades pagas, não é legal ficar de DP. Quem fica de DP não tem uma marca, fez faculdade quem termina no tempo certo, né? Pelo menos é o meu modo de pensar. Eu não sei o que é DP na vida, né? Nem quero saber. Mas assim, DP é dinheiro perdido. Então, qual que é a intervenção do psicólogo? Qual o tipo de intervenção que você faria das pessoas que fazem faculdade e não querem pegar DP? Né? A gente está fazendo uma PUC, um INSPER, são faculdades caras, ficar de DP é muito caro, né? Pessoas querem estudar para o Enem, pessoas querem estudar para concursos públicos e ficam estudando por mais de 6 meses. Existe o que a gente chama de TAG, né? O transtorno de ansiedade generalizado. Mas qual que é a intervenção do profissional? Como que é a sua linha de intervenção para as pessoas que precisam estudar e ficam ansiosas e tomam decisões erradas, evidentemente? Vamos lá. Primeira coisa, se conhecer, né? Conhecer os sinais, sintomas do seu corpo, conhecer um pouquinho de si. E dentro desse conhecimento, por exemplo, utilizar técnica de respiração, técnica de relaxamento, mindfulness, pode utilizar se conectar um pouco com o seu corpo, com esse físico que emite várias sensações. Também trabalhar essa questão do pensamento, né? Desse autorrigor. Vamos ver o termômetro interno? Como que está esse termostato aí da sua autorrigor, autocobrança? Como que está funcionando isso? Vamos pensar um pouquinho, olhar para si nesse conjunto, né, de autocobrança, né, do autorrigor, do perfeccionismo, eu preciso ter o resultado, ou eu quero ter o resultado, ou vou buscar o resultado. A busca pelo resultado não é a garantia de. Né? Então, por isso que nós precisamos, eu trabalharia muito mais essa questão, né, dessa autocobrança, desse rigor, né, da questão da técnica também de respiração, né, de olhar para si, de olhar para o seu corpo, olhar a forma que você está emitindo, os comportamentos que você está emitindo, para conseguir ali nivelar. Mas essa autopercepção é o caminho, né? O processo terapêutico é esse. Né? Não é o terapeuta que vai trazer a solução, é a pessoa que vai encontrar recursos internos para melhorar isso, com ajuda, com abordagem ali, né, com a técnica do terapeuta. Então, você acha que a ansiedade ela é gerada pelo medo do fracasso? Então até essa autocobrança, porque se eu estudo e não passo num concurso público, não passo num vestibular de medicina, de direito,
mecatrônica, ou não passo num concurso interno. Essa cobrança gera Ó, ansiedade? é isso aqui, ó. Vencer a nossa decisão de cada dia. Então, se a gente pensar, ó, vou deixar aqui, ó, só para vocês verem ali, ó, tá vendo? Vencer a nossa decisão de cada dia. Então, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, a gente só pensa em vencer. A gente quer que dê certo. Vamos pensar, a gente não elabora, a gente não se dedica, a gente não busca, né, pelo menos ali, grande parte das pessoas, vamos falar dessa forma, pode ser que alguém pense de outra maneira, né? Eu quero fazer para me lascar, eu quero fazer para dar tudo errado, eu vou fazer aquela prova para não passar, eu vou fazer a faculdade só para juntar DP. Ninguém pensa dessa forma. Não ninguém, né? Pode ser que tenha alguém, mas o movimento humano nisso é vencer. É a decisão que a gente vai tomando em cada dia. Então, vamos imaginar que quando eu penso em vencer, eu já vou pensar em me cobrar. Quais são os fatores, os caminhos que eu vou buscar? Internamente, eu vou ativar minha memória, aquilo que eu melhor sei, vou fazer uma avaliação das minhas habilidades, vou pensar na forma de melhorar, o que eu preciso me dedicar mais, o que eu já estou mais confortável ali em termos, já tenho um domínio, então eu posso deixar um pouquinho só de lado e focar naquilo que eu preciso melhorar, ampliar mais as minhas habilidades. Eu vou ver as minhas emoções frente a isso. Cada vez que eu erro, cada vez que eu falho, cada vez que eu não consigo atingir aquele desejo, né, aquela busca por ter tal resultado. Como que eu faço comigo, com os meus sentimentos, com os meus pensamentos, com a minha pessoa, né? Como eu me motivo depois? Como eu me olho de forma positiva? Eu acho Como que eu vou manejar meus por isso sentimentos? A é raiva importante. de errar, por exemplo, algo que já sabe e acabou no momento de uma avaliação errando. É por isso que é importante, eu acredito, Deise, o acompanhamento de um psicólogo. O psicólogo ainda tem algumas pessoas falam quem procura o psicólogo é o 13, né? Existe um código aí no submundo aí que seriam os loucos, né? Mas não é isso. Essa entrevista deixa bem clara essa situação, é bem esclarecedora, e a gente já está avançando aqui no horário limite da nossa entrevista, mas eu queria que você respondesse uma pergunta crítica. O nosso canal também é acompanhado por muitos agentes que trabalham na área de segurança pública, e eu queria que você explicasse como a ansiedade influencia em decisões imediatas e até que ponto um policial, um militar, um controlador de voo, um piloto de avião, às vezes pode cometer um ato fora do regramento pela ansiedade e ser responsabilizado pelo seu superior, sendo que ele não tinha condição de decidir diferente, né? Porque ele não tinha a cognição, o córtex pré-frontal, a sua atividade neuronal foi diminuída, né? Como bem explicou no início. Então, é uma pergunta um pouco técnica, mas ela encontra um grupo de pessoas que trabalham diariamente aí sobre estresse, sobre tensão e sobre ansiedade. Vamos lá. Essas profissões são profissões que o estado de alerta é constante. Controlador de voo, ele tem que ficar ali sentado, a atenção dele, o estado de alerta dele o tempo inteiro, para que não aconteça um erro, um desastre aí que possa sucumbir a vida de várias pessoas. O policial passa por um processo, né, aquela questão do próprio esbarrar em questões de controle social, da segurança pública, né, da contribuição da polícia para a sociedade. Então, tem todo um processo de pressão. Hoje nós vivemos uma situação de que tem policiais que têm medo que saibam que é policiais, né? Que são policiais ali, né? Só quando tá com a farda, se for no caso do militar, né? Enfim, mas se não tá, fica o tempo inteiro nesse estado de alerta. Então, o tempo inteiro em estado de alerta, você já gera um grau de ansiedade muito grande, porque você quer ter uma resposta imediata de um possível prejuízo ou risco, ou, enfim, situação ali de preservação necessária para a vida de minha ou do outro, o tempo inteiro. Então, o policial, ele não dá para chegar e sentar ali numa lanchonete e falar, tô aqui na lanchonete, largo minha arma aqui do lado, vou tirar esse colete pesado. Vamos pensar no policial militar.
né, eu vou tomar deixar tudo. Não, ele tem que ficar ali fardado o tempo inteiro, comendo com aquele peso, né, fazendo isso, fazendo, enfim, o tempo inteiro em estado de alerta. E o que acontece? Sob a pressão, ele tem que ser assertivo, porque se ele erra, ele também tem uma corregedoria, ele também tem um julgamento lá, ele tem também uma especificidade do tipo de serviço que ele, né, enfim, tem todo uma resposta a dar, né, a uma comissão de ética, a uma corregedoria. Então, ele também é pressionado sobre os limites das ações dele o tempo inteiro. Aí tem um cenário onde ele tem um risco, tem a pressão do próprio trabalho, o estresse do trabalho do dia a dia, né? A pressão sobre as normativas, a pressão sobre as questões sociais, a pressão sobre a própria segurança, a segurança de sua família também, muitas vezes envolve isso, né? Então, o estado de alerta é constante. As ações de ansiedade, né, na hora de mexer com as emoções, aquela tríade, né? Memória, emoção e pensamento, o que vai acontecer? Poxa, eu tenho que ficar atento com isso aqui. Ah, o cara mexeu de algum jeito, veio falar, veio fazer isso aqui, de repente vai lá só dar um tiro. Ah, mas nem era uma situação... Ah, é a corregedoria, mas não precisava ter atirado. Aí o cara vira aquela angústia. Poxa, mas se eu não atirasse, como é que eu ia saber? Ele não conseguiu avaliar o risco pelo grau de ansiedade, pela pressão que ele tem, pelo estado de alerta, pelo aquele movimento de estímulo-resposta rápido. Sabe aquela ação, né? Ação e reação? Aquele processo bem quase que automático. Por que eu falo quase que automático? Porque no momento, se ele baixa um pouquinho o nível de ansiedade, ele consegue avaliar o risco. E se for pensar automático, então sempre ele não vai avaliar o risco? Não, depende muito de cada um, né? Do grau, a ansiedade é muito individual. Né? Nós estamos falando de questões muito subjetivas, né? De questões ali singular. Então, quando nós falamos de singularidade, nós falamos também de, antes de ser um profissional, é um ser humano. O que essa pessoa traz no histórico dela, o que ela traz na vida dela, qual é a forma que ela lidar com situações, né? Como lidou com vários processos que vão acontecendo na vida, como que ela trabalha as emoções, como ela se percebe, como ela se vê. Então, antes de ser profissional, é um ser humano. E quando junta esse ser humano com aquela carga profissional, com a exigência daquela profissão e uma pressão de situações ali né, contingenciais, né, enfim, que podem acontecer a todo momento, a qualquer hora, corre o risco dessa pessoa agir com ansiedade mais elevada, e essa ansiedade mais elevada prejudicar a decisão dela e ela só ficar com o resultado da ação. Ou seja, dar conta daquilo que fez. Entrevista sensacional, eu sei que a gente passou um pouquinho do horário. Eu queria agradecer a sua presença aqui no canal da Cognos Psicologia, falar que eu mesmo fiquei surpresa, o pessoal sabe que eu sou psicólogo, mas a gente sempre aprende, e é sempre um prazer aprender com a minha professora da faculdade. Mas assim, eu queria deixar o seu contato, Deise, aqui embaixo na descrição desse vídeo, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre ansiedade, se acha que está passando dos limites, vamos colocar de um jeito simples, procura a Deise, né, Deise? Posso deixar seu telefone aqui embaixo, seu WhatsApp? Pode sim, pode sim. Você responde o pessoal que vai te procurar? Respondo. Ô, Deise, então obrigado pela entrevista, obrigado pela participação aqui no canal. Rodney, eu que agradeço, sucesso aí no canal, sempre estou acompanhando vocês, maravilhoso, é muito bom participar aqui. E vamos lá, vamos seguir, vamos ter outras conversas por aí, mais para frente. Muito obrigada, eu agradeço a atenção de todos, especialmente sua, Rodney. Valeu. Obrigada, canal. Valeu.